Um famoso caso de contato de terceiro grau, quando a testemunha tem contato direto com os seres, ocorrido em Pirassununga, interior de São Paulo. De extraordinária repercussão, o fato ocorreu no dia 6 de fevereiro de 1969, em área do antigo IZIP, Instituto de Zootecnia e Indústrias Pecuárias, atual campus Fernando Costa da USP de Pirassununga. Foi e continua sendo objeto de estudos e pesquisas da Força Aérea Brasileira e organizações internacionais. Pela sua natureza, os casos de contato de terceiro grau com extraterrestres constituem uma fonte de pesquisa inesgotável. O caso Tiago Machado, como ficou conhecido entre os milhares que integram os dossiês ufológicos internacionais, possui a particularidade de ter tido uma sequência. 3 anos depois de sua experiência, Tiago foi procurado por uma mulher que se apresentou como alguém do disco voador e novamente presenciou acontecimentos perturbadores. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Na manhã do dia 6 de fevereiro do ano de 1969, Tiago Machado foi alertado por sua mãe enquanto dormia sobre um objeto luminoso que estava rondando a região do bairro Pinheiro, em Pirassununga, São Paulo. Não sabia ele que naquela mesma manhã teria um contato imediato de terceiro grau. Tiago, com 19 anos na época, vizinho de Dona Maria, pensou que fosse um paraquedas azul, luminoso, de um brilho total. Os outros disseram que era um disco voador, e talvez, com receio, ninguém quis acompanhar Tiago na busca ao objeto. Este se muniu de um binóculo a tiracolo e seguiu mato adentro, sempre guiado pelos gritos dos observadores distantes que de onde estavam tinham melhor visão. Já bem adiante, Tiago resolveu pedir ajuda ao seu amigo Francisco Renser, que morava por ali, dentro do terreno do Instituto Zootécnico. Seguiram os dois pelo mato, um pela parte baixa, o outro pela parte de cima. Em virtude de a vegetação ser espessa e alta, Tiago só viu o objeto quando já estava a apenas 10 metros de distância. Mesmo assim, só percebeu uma estrutura arredondada, metálica, com 1,5 metro de altura, pousada no tripé. Quase imediatamente, abriu-se uma porta no aparelho e por ela saíram flutuando 2 tripulantes, um de cada vez, baixando suavemente até o solo. Porém, dentro da nave, ele distinguiu mais 2, observando-o através da vigia. Eram homens pequenos, teriam 1,50 m de altura, usavam roupa colante, aluminizada, que cobria todo o corpo, dos pés à cabeça. Na altura do rosto havia um visor transparente. O rosto tinha pele lisa amarelada, com uma cicatriz em cada bochecha. O olho esquerdo ficava em um nível mais alto do que o direito. Lábios finos, nariz achatado, olhos amarelos escuros, sem pupila. 2 rugas paralelas acima dos olhos, sem cílios nem pálpebras. O queixo dava a impressão de estar fugindo para trás. Os 2 tripulantes deram 3 passos à frente e o garoto deu 1, ficando assim a uns 8 metros frente a frente quando entabularam conversação. Eles emitiram sons graves, guturais e roucos que pareciam sair de uma tromba que se movia na parte inferior da máscara de cada um ao falar. Quando o Tiago perguntou-lhes em português como teriam chegado ali, um deles fez gestos de movimentos rotativos com as palmas das mãos opostas, formando um círculo com os 2 braços, que em seguida levantou e abaixou várias vezes. Nesse momento, o rapaz tirou um cigarro do maço que estava no bolso da camisa e o acendeu, o que foi observado com grande atenção pelos 4 seres, que se entreolharam e trocaram palavras entre si. Tiago pegou o maço, que ainda tinha 14 cigarros, e jogou na direção dos seres. Um deles, sem desviar os olhos do garoto, apanhou-o com uma certa dificuldade.
Quando a mão do tripulante estava a uns 10 centímetros do maço de cigarro, este moveu-se sozinho, sendo apanhado pelo ufonauta. Após isso, ele levantou o maço de cigarros até o peito e, como um passe de mágicas, este desapareceu. Diante desse fato, 2 deles riram, mostrando dentes enegrecidos e diferentes. Depois dos cigarros, os 2 mais confiantes deram um passo em direção ao Tiago, que fez o mesmo. Para mostrar boas intenções, Tiago tirou o binóculo do pescoço e colocou no chão. Os tripulantes, com medo, recuaram 4 passos. Vendo isso, Tiago colocou novamente o binóculo no pescoço. Após isso, ambos os ufonautas aproximaram-se novamente. Os ufonautas então tentaram uma nova comunicação. Eles começaram a falar e a gesticular por cerca de 15 minutos, até que, ouvindo o grito de Francisco chamando pelo amigo, recuaram lentamente, sempre de costas para o disco. Ambos deram um pulinho, elevaram-se no ar e entraram na cosmonave, um depois do outro. O último, com um busto ainda do lado de fora, apontou uma chama azul que atingiu Tiago em sua coxa direita, onde sentiu um formigamento, seguido de um endurecimento em todo o corpo. Ele ainda conseguiu ver a janelinha fechar a nave e elevar-se a uns 2 metros do solo, silenciosamente desaparecendo em seguida. Foi então que Tiago perdeu os sentidos. Quando acordou, 1 hora depois, já estava na Santa Casa, apenas com dores na coxa. No local da aterrissagem do objeto, a vegetação estava amassada num círculo de 4 metros de diâmetro, e dentro desta área, 3 buracos, correspondentes às conchas nas quais se apoiavam as pernas do tripé. Tiago nesse dia ingeriu de 3 a 4 litros de água e dormiu muito. Nos dias seguintes, ainda tomou água em abundância. O Dr. Henrique Reis declarou por sua vez que no mesmo dia da ocorrência examinou Tiago Machado dos pés à cabeça na Santa Casa durante 1 hora, não encontrando nada de objetivo na perna ou no corpo. Achou normais o pulso, a pressão e a respiração. Notou apenas que o rapaz estava com o corpo todo duro e piscava muito, o que interpretou como pitiatismo, designação genérica das manifestações histéricas devidas à sugestão e suscetíveis de desaparecer pela contra-sugestão ou persuasão. Acrescentou ainda que, a posteriori, acha realmente que teria havido algum episódio com Tiago ligado a discos voadores, mas acha também que o jovem se comportara como vedete, embora admita ser o histerismo muito mais raro no homem do que no sexo feminino. A senhora Maria dos Santos, vizinha da dona Maria Machado Metzler, mãe de Tiago, também tem a sua história para contar. Naquele dia 6 de fevereiro, às 8h30, estava aprontando seu filho para ir à escola. Olhando para fora, viu no mato do Instituto Zootécnico de Indústria e Pecuária, do outro lado do vale do bairro Pinheiro, um objeto muito reluzente, no formato de uma bacia emborcada, subindo e descendo numa altura de 2 a 3 metros do chão alguns minutos. Viu quando Tiago entrou no ISIP à procura do objeto. Uns 30 ou 40 minutos depois, chegou um menino correndo esbaforido para dizer à mãe do rapaz que ele estava morrendo lá no mato. Dona Maria dos Santos e outra vizinha, Ana Maria Cleonice, acompanharam a senhora Maria Machado mato adentro, seguindo o garoto. E lá adiante, encontraram Tiago caído ao chão, de olhos abertos, mas todo apopalhado, pálido, suando copiosamente e repetindo sem parar: água, água, água. Não se aguentando em pé, foi arrastado pelas 3 senhoras para a casa mais próxima, a do Sr. Francisco Hansen. Como ele começou a balbuciar palavras referentes a ferimento na coxa, Dona Maria dos Santos rasgou suas calças na perna direita, onde constatou um vergão embranquiçado, como se fosse produzido por uma chibatada. Avisada a polícia, esta mandou 2 elementos que levaram o jovem para a Santa Casa. Ali, disse Dona Maria, o Dr. Henrique Reis, que deveria examinar o acidentado, vendo as roupas rasgadas de Tiago, teve uma impressão errônea e o mandou embora. Às 17 horas daquele dia, o pessoal da Escola de Aperfeiçoamento da Aeronáutica, sediada na base de Pirassununga, chegou à casa da Dona Maria Metzler fazendo perguntas e desenhos, de acordo com as indicações da própria vítima. Saíram logo depois e voltaram por volta das 18 horas com o Dr. Henrique dos Reis, que, sozinho no quarto com Tiago, submeteu a exame. Note que esses não eram simples militares, e sim membros da CIOANI, um órgão que na época a FAB possuía para investigação de OVNIs.
Dona Maria Santos acrescentou que tanto ela como outras duas vizinhas que acudiram o rapaz passaram 3 dias consecutivos sem se alimentarem, bebendo água apenas, nervosas e com insônia. O caso Tiago Machado é reconhecido e classificado pela ufologia mundial como de 3º grau, quando há algum tipo de comunicação entre o OVNI e o observador. O caso de Pirassununga repercutiu e chamou a atenção de pesquisadores da Associação Brasileira de Estudos de Civilizações Extraterrestres, representada por Willie Rees, que entrevistou as testemunhas do fato e, mais tarde, redigiu um relatório encaminhando a Londres. Entre os últimos documentos do caso Tiago Machado está o e-mail de março de 2006, do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que responde a um questionário feito pelo ufólogo sobre o caso de 1969. Nesta resposta, o departamento disse que possui no arquivo um relato pessoal sobre o mencionado fato, em papel sem timbre oficial, sem data da sua produção e origem de escrita. Mas, de acordo com o decreto número 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da administração pública federal, o material não poderia ser fornecido e respondido por ser considerado sigiloso.